Olá, nesse nosso encontro de hoje, o tema é a resposta climática global. E é interessante pensar o seguinte, que essa resposta climática planetária, embora existam várias referências, ela tem sido sistematizada pelas grandes conferências, onde vários interesses, obviamente, estão presentes. Então, nós vamos falar do Pacto Ecológico Europeu, do Green New Deal e do ato de clima do Biden, do presidente Biden dos Estados Unidos, da civilização ecológica da China, e depois eu faço uma breve reflexão introdutória sobre a América Latina hoje, falando um pouco dos países Argentina, Chile, México e Costa Rica, os programas da Índia, do Japão, da Coreia do Sul e de Bangladesh, muito brevemente. Então, primeiro, é importante entender que houve um momento na história planetária que a gente chama do Holoceno, um momento de estabilidade ambiental. Foi nessa estabilidade ambiental que foi gestado o mundo que nós conhecemos, não é? Com desenvolvimento econômico e social, com a expansão das atividades agrícolas e da domesticação dos animais, a organização das cidades, da forma que elas se apresentam, e toda essa máquina de produção e de consumo, né, que a gente tem aí numa fase quase nunca vista, né, de serviços, de bens, a cerca de 4 bilhões e meio dos anos da Terra. Né? Então, tudo isso teve essa trajetória. E, devido a essa trajetória, com grande aceleração após a chamada primeira revolução industrial, não é, de produção em massa, houve uma multiplicação tanto da produção quanto do consumo e, obviamente, os impactos das atividades humanas tiveram esse grande crescimento. Isso tudo a gente já tem visto aqui na trajetória do nosso curso. E chegamos, então, a este momento da história em que a reorganização coletiva mundial começa a ocorrer para a redução dos impactos causados pelo ser humano, nessa era que alguns chamam de antropoceno e que a gente diz que tem que caminhar, entender como bioceno, um período em que a natureza está no centro, ditando inclusive os limites, não é? Mas para que essa convivência, para que a gente consiga viver no planeta como nós o conhecemos. E as respostas são bastante diversificadas. Eu vou começar falando pela Lei Europeia do Clima. Devido aos severos impactos na Europa, a Europa engajou-se de forma bastante energizada num projeto, não é, que foi construído não só pelo Parlamento Europeu, como também pelo Conselho, não é, e que estabelece critérios e vínculos, inicialmente para aquilo que eles chamam alcançar uma neutralidade climática. Pensar em neutralidade climática, quer dizer, pensar no impacto humano, não interferir no clima, não é? É algo bastante pretensioso, principalmente se considerarmos que os modelos desenhados para essas respostas são modelos ancorados nos processos de desenvolvimento, ou que são, pelo menos, reconhecidos como processos de desenvolvimento nesses tempos da história. Então, em 2020, houve uma divulgação muito grande, tanto para dentro da Europa como para o restante do mundo, desse plano chamado Plano Meta Climática 2030, com uma emenda
inclusive, uma modificação da própria lei europeia, da Lei Europeia do Clima, para que se acomodasse uma proposição de redução da emissão dos gases de efeito estufa em 55% em relação ao que era no início desse estágio acelerado da era industrial, quer dizer, de 1990, não é? Para alcançar a neutralidade até 2050. Todos os mecanismos todos os instrumentos de política energética, climática e, obviamente, de outras áreas, né, de várias áreas, passaram a ser realizados, porque é impossível pensar numa redução de emissão sem se tratar do conjunto das áreas, do conjunto das atividades humanas. Então, o que a Europa dizia e o que o documento mostra, não é, o que ele traz, é que há a ideia de se transformar até 2050 a União Europeia como um todo numa sociedade equitativa e próspera. Quer dizer, imagine isso, um mundo que já é muito próspero, na verdade, o que quando se lê, não é, do ponto de vista, por exemplo, do Sul, não é que mais próspera, ótimo. Agora, a equitativa é fundamental que seja dotada de uma economia moderna e eficiente na utilização dos recursos, além de competitiva. E aí, investindo nessa transição que eles chamam de equitativa e inclusiva. É tão interessante porque, quando foi lançado, o então vice-presidente da Comissão Europeia fez uma afirmação que essa ambição deveria ajudar e não prejudicar os mais vulneráveis na sociedade, de forma que ela fosse justa, e se ela não fosse assim, não é? Ela não valeria a pena. Então, é interessante. As áreas de atuação são biodiversidade, sistemas alimentares, e esse é um tema fundamental para a gente prestar atenção a ele. Ele diz respeito a todo mundo e diz muito respeito ao Brasil. Agricultura sustentável, energia limpa, indústria sustentável, construção e renovação. Há uma mudança imensa no padrão construtivo, todo o padrão construtivo, e, ao mesmo tempo, garantindo que as marcas culturais estejam presentes na remodelação, no uso de novos materiais, o que tem acelerado várias ciências, como é o caso das engenharias e ciências de materiais, não é? Então, há uma renovação, de fato, nesse processo dos sistemas construtivos. O que é também muito importante é a mobilidade sustentável, não é? Eliminação da poluição, que significa mudança significativa do padrão das indústrias. Eliminação da poluição implica em realmente novos modelos de todos os veículos utilizados para transporte, redução da demanda de transporte, reorganização da vida urbana, não é mesmo? E ação climática. Ação climática, que é um processo bastante vigoroso hoje, que vai desde a educação individual até a educação coletiva, para o controle de risco e, principalmente, redução de dano. Esse é um outro dado importante desse documento e do que está acontecendo na Europa, não é? A Europa está com muita agilidade tratando de despoluir o seu sistema energético, só que há agora um problema com a guerra, não é? A guerra Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, tem criado muitas dificuldades, principalmente porque há uma utilização muito grande das fontes de energia, tanto da Rússia quanto o que é importante entender, de outras regiões, não só daquelas que são diretamente ligadas à guerra, mas também a custos adicionais para outras partes do mundo.
Então, essa é uma questão hoje importante. E uma complexidade, eu já falei dela, mas que é importante voltar a isso, porque todos os documentos sobre a Europa tratam disso, que é a renovação dos edifícios, a adequação deles a estilos de vida mais ecológicos. Há um financiamento de cerca de mais de 72 bilhões de euros, não é, nesses 7 anos, só para a renovação de edifícios, só para a organização principalmente da habitação e da mobilidade, é bastante recurso, não é? E o que é importante, pelo sucesso de alguns processos, a própria União Europeia aumentou a sua meta de reduções, não é? E disse, olha, nós vamos conseguir avançar, nós vamos conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa, nós vamos conseguir reduzir a emissão de CO2 num prazo menor do que nós inicialmente havíamos previsto. E o que é importante é que há esse fundo que foi criado, e esse fundo, 30% dele é para ser utilizado no que eles chamam dos instrumentos de vizinhança. Quer dizer, naqueles recursos de cooperação, para cooperação internacional da União Europeia, para que a União Europeia consiga cumprir as suas metas, eles investem, então, de uma forma compartilhada ali no que eles chamam dos instrumentos de vizinhança, para um país ajudar o outro, para ver a possibilidade do conjunto da União Europeia realmente atingir as suas metas. E, além disso, um terço vai do que é chamado financiamento público, tanto do Fundo Geral da União Europeia quanto do valor dos Estados-membros, deve ir para ação climática no mundo todo. Isso significa, por exemplo, que parte do que o Brasil recebe para o Fundo da Amazônia da União Europeia está incluído aí nesses recursos, não é? E é importante saber que existem planos sociais de ação climática de cada país, de cada Estado membro da União Europeia. E esses recursos são utilizados por meio desses planos sociais. Há conflitos, não é? Em dezembro de 2023 houve uma grande discussão sobre o fim do livre direito de poluir, com vários conflitos, e finalmente a União Europeia aderiu a esse propósito. Isso é importantíssimo para a gente, porque isso significa que o direito de poluir ele não existe mais. Então, uma empresa europeia não pode poluir em qualquer parte do planeta, uma corporação da União Europeia. Isso vai ter um impacto importantíssimo nos nossos processos, tanto de uso dos bens naturais, que são chamados muitas vezes de commodities, como também definitivamente na indústria, não é? E haverá uma quantidade significativa de recursos para que esses processos sejam efetivados. Então, para a gente saber que esse Pacto Ecológico Europeu, não é o pacto, ele é acompanhado de um plano de investimento no que eles chamam para uma Europa sustentável, e também um outro plano, que é o plano do que eles chamam de mecanismo para a transição justa. Essa é outra questão importantíssima para a gente, porque trata principalmente de antecipar as várias ramificações econômicas e sociais que são desfavoráveis dessa transição para a neutralidade limpa, para um processo também limpo, inclusivo, como eles dizem no documento, socialmente aceito e adequado. Então, essa questão da transição é importante. Ela condiciona, inclusive, a adaptação dos sistemas produtivos, até mesmo do modo de vida, do sistema de educação. Não é? Eu, por exemplo, como sempre digo, não é? como atuo nessa área da ciência e das tecnologias, percebo a mudança fundamental de ensino das engenharias. Não é? A gente nunca vai ter transição justa se a gente não tiver quem saiba operar essa transição. Então, esse plano, esse pacto europeu,
inclui, inclusive, essas possibilidades. O total, para vocês imaginarem, vem crescendo, não é? Houve um investimento na Covid, era de mais ou menos 21 bilhão de euros em 2018, tem crescido. É, hoje, cerca de 98 bilhões de euros são previstos para investimento nesse pacto de vizinhança e com o mundo. Um exemplo foi cerca de 6 milhões que foram aportados ao Brasil após as enchentes de 2022, por exemplo, não é? Ou o caso do Fundo da Amazônia, que é financiado em parte pela Noruega e pela Alemanha. Esse é aquele fundo, os recursos utilizados para o cuidado ambiental da Amazônia, que foi paralisado durante o governo do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, porque o Brasil não estava cumprindo as metas, havia um negacionismo muito severo em relação às questões ambientais. Então, obviamente, esses fundos foram cessados pela União Europeia. Agora, já voltaram a partir das negociações do governo Lula e começam, já têm sido importantes, inclusive, no trabalho realizado na área das populações Yanomami. Bom, outra nossa próxima questão, que é um outro pacto relativamente novo. Por que que ele é relativamente novo? Porque eu estou me referindo ao Green New Deal, que é esse novo acordo em relação ao ambiente, que tem uma quantidade significativa de recursos e que, na verdade, ele é resultado de uma prática antiga dos Estados Unidos, que foi a proposta quando houve a grande crise nos Estados Unidos, quando houve a grande depressão, e durante essa depressão que os Estados Unidos foi o centro e que o presidente Franklin Roosevelt fez uma proposta em 1933 de um grande pacto para a recuperação econômica, com investimento público, e chamou de New Deal. Agora, em 2006, houve o início de uma discussão bastante severa, séria, sobre um New Deal, um novo acordo, agora para reduzir os impactos ambientais e principalmente para tratar das questões climáticas. Essa discussão vem de 2006, foi uma ação conjunta do Senado e da Câmara, e foi uma resolução longa, de cerca de 14 páginas, mas que acaba por definir 10 anos de ação nacional por esse pacto. Esse pacto, que é muito interessante, são 10 pontos significativos, mas ele tinha por objetivo, inclusive, pôr os Estados Unidos na liderança mundial da redução de impactos, principalmente com menor redução, com menor emissão de poluentes. Mas ela acabou sendo incorporada em partes pelos presidentes, né, nas várias campanhas, e aí o presidente Biden lançou também um pacote, um plano a partir, não incorpora totalmente os 10 pontos do Green New Deal, mas que traz algumas decisões relevantes, como, por exemplo, a criação de um pacote de infraestrutura para reduzir pela metade os níveis das emissões, inclui o que era muito criticado por todos os ambientalistas do mundo, inclusive os Estados Unidos, a assinatura do Acordo de Paris, não é, que não tinha sido assinado, ratificado, nem reconhecido de fato pelos Estados Unidos, quer dizer, estabelecendo metas para a redução de emissões, e um grande pacote, um pacote de cerca de 12 bilhões de dólares,
para ajudar a construir uma infraestrutura necessária para as condições climáticas. Isso significa para as condições extremas, como ele dizia, para aquilo que eles chamam de desastres naturais, sendo que grande parte de nós, cientistas ambientalistas, entendemos que não há desastre natural, né? Não é natural, o desastre é consequência de processos. Finalmente, o presidente Biden fala de emergência climática. Ele não declarou que há uma emergência climática, mas isso muda muito a posição dos Estados Unidos. E tomou, então, essas medidas administrativas. Em compensação, há uma ação de política interna que é complexa. Havia uma agência de proteção ambiental que acabou de perder o poder de redução do efeito dos gases de efeito estufa pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, agora, nesse momento, a mobilização para a sensibilização de um dos setores importantes se refere justamente à mobilização para a sensibilização da Suprema Corte, para que não vá contra essas medidas que são propostas por esses planos. Um outro ponto relevante, uma outra, eu chamo de atitude intencional relevante, foi a interferência na própria Constituição chinesa. Isso foi feito em março de 2018, não é? Quando se criou uma emenda, quer dizer, uma Constituição que não era mexida desde 1954, promoveu uma mudança para a criação de um conceito de desenvolvimento de uma civilização ecológica. Essa emenda constitucional marca uma preocupação a nível jurídico fundamental, mudança nos planos integrados de desenvolvimento da China e traz uma discussão filosófica profunda, que é dizer que os seres humanos não podem apenas se beneficiar da natureza, mas que os seres humanos são parte da natureza e que os benefícios devem ser para a natureza, que a relação deve ser de proteção mútua. A natureza protege o ser humano protege a natureza. Portanto, propõe aí um relacionamento harmonioso em uma sociedade que conviveu longamente com uma poluição das maiores da história, obviamente, de todo o planeta, porque das maiores entre todos os países, que se propõe, em vários dos seus artigos, esse documento se propõe a estabelecer que o Estado deve garantir o uso racional dos recursos naturais e proteger os animais e as plantas raras. E ainda incorpora as necessidades de olha só, todas as organizações, de todos os indivíduos que usam a terra devem usá-la de forma harmônica, como é colocado ali, né? nessa linguagem chinesa, que a gente geralmente é traduzido de maneira apropriada. E ainda que o Estado deve melhorar os ambientes de vida, o ambiente ecológico, prevenir e controlar não só a poluição, como também todos os riscos públicos. Então, e os esforços desenvolvidos pela China são esforços que têm trazido mudanças significativas, ao mesmo tempo que há uma demanda por distribuição mais justa desses recursos, de forma a garantir que as várias populações que estão fora dos centros urbanos sejam devidamente contempladas por esses planos. Então, essa proposta tanto do ponto de vista normativo, quanto do ponto de vista da execução de políticas públicas, ela traz muitos desafios para o mundo também, não é? E como traz desafios para a China, que, no entanto, vem executando com bastante consistência esse programa. A Índia, imaginemos, um país que vai ultrapassar a China ainda esse ano em população, é um outro país que tem realizado esforços e que enfrenta muitos desafios,
na sua resposta em termos de ações climáticas. A gente fala de um país que detém 5% das reservas de água doce só, não é? Imagina, em contraste com o Brasil, que tem 20% dessas reservas, e a China, 17% da população humana, para o Brasil, que tem 3% da população humana. Então, a Constituição da China, também como a Constituição do Brasil, não é? Assegura o direito ao ambiente limpo e saudável, é reconhecido como um direito fundamental, é o artigo 21, inclusive, da Constituição da Índia, acho que eu falei China, e que impõe ao Estado o dever do meio ambiente, do cuidado do meio ambiente, e lá colocado da melhora da qualidade do meio ambiente, salvaguarda as florestas e a vida selvagem do país. É uma enorme é, é, tarefa, e a partir de um plano de ação sobre alterações climáticas que foi formulado pelo governo em 2008, a Índia começou a aumentar a sua cobertura arbórea, porque havia um processo devastador de desmatamento. E ainda, vejam bem, houve uma coisa que foi interessante, porque isso aconteceu porque houve uma decisão judicial. A Suprema Corte invocou que o Estado deveria cumprir o Acordo de Paris. E foi inovador, é inovador para o mundo inteiro, não é? Até porque também a Índia criou um comitê, as instituições judiciárias, não é? A Suprema Corte da Índia criou um comitê climático, e esse comitê climático passou em parceria com os cientistas e com políticos, de forma tal que se expandiu a consciência em relação à preservação, e mais do que isso, em relação à possibilidade das normas, porque havia muita resistência por parte de vários grupos, não é? E é importante saber que não só essa ação, mas o plano de, de combate às mudanças climáticas da Índia está sendo implementado com os desafios em relação às desigualdades internas, as diferenças, principalmente a questão da hierarquia das castas, a distribuição da forma como se dá o trabalho é um assunto muito relevante para as trabalhadoras e os trabalhadores. No entanto, a Índia começa a, de fato, reduzir as suas emissões, e, inclusive, cumprindo o que foi definido pela própria Corte, e estabelece uma redução, uma redução compatível com os planejamentos mundiais para 2030 e depois 2050. A Ásia tem vivido uma série bastante dramática de acidentes, de desastres, não é? E com um número enorme de pessoas atingidas, cerca de quase 4 bilhões de pessoas atingidas, não é? Em relação devido a ciclones e a outros desastres. Então, há um conjunto de programas que são tratados de forma regional, e alguns países estão implementando com mais rapidez e mais robustez esse processo. Um desses países é o Bangladesh. O Bangladesh, então, incluiu um programa bastante agressivo de tratamento com conceitos vinculados ao território nacional e aos riscos, como conservação das fontes de água, manutenção da biodiversidade, conservação da água e do solo, porque conservar as fontes é diferente de conservar a água em geral e o solo, e uma estabilidade ecológica costeira em regiões que estão ecologicamente frágeis, com a atuação das populações locais. Então, é muito importante. As metodologias utilizadas em Bangladesh têm sido, inclusive, referência para outros países do mundo, inclusive na Ásia.
A Bangladesh organizou um plano de implementação de Agenda 21 com grande participação de cientistas e de um conjunto importante da população, com uma participação forte dos jovens. E a ideia é criar o que eles chamam de um ciclo vicioso de interação, um ciclo produtivo de interação entre as pessoas, o ambiente, e ainda quebrar o que também é chamado o ciclo vicioso de interação pobreza-ambiente. Então, reverter esse processo. Garantir que haja informação, é um país que enfrenta um grande desafio em termos das dificuldades apresentadas devido ao baixo letramento, não é? As desigualdades econômicas, não é? A realidade econômico-financeira das pessoas, mas, de qualquer forma, tem criado processos com bastante energia da comunidade, além de trazer para o cenário internacional uma discussão que as convenções das Nações Unidas, muitas vezes, não conseguem, de fato, ser contempladas de forma adequada ou contemplar de forma adequada a realidade do conjunto de países. Além disso, tem o Japão, que tem feito um processo muito ágil também para organizar uma sociedade ecológica. Eles chamam o Japão, querem transformar o Japão numa sociedade ecológica, implementou várias políticas com muita redução de emissões domésticas, inclusive, tem atuado e organizou uma série de programas para a implementação de um ciclo, de um estilo de vida que se organiza em ciclos ecologicamente, eles chamam de ecologicamente corretos. E aí vai das das casas ecológicas, os prédios ecológicos, até, por exemplo, as pessoas terem os seus rachis, não é? Para carregar para comida, e os carros elétricos, utilização de muitas fontes naturais de, de energia, não é? E definiu o compromisso de ser um país neutro em emissões até 2050. Tem um plano de transição neutra bastante vigoroso, não é? E tem muitos pontos de organização e articulação do conjunto social para implementação desse plano. Agora, tem algumas questões que dizem respeito e muito e que a gente tem que pensar. Uma das grandes propostas do Japão são as fazendas eólicas offshore. Quer dizer, construir as grandes fazendas de geração de energia eólica fora do seu país. E essa é uma questão que precisará ser muito discutida, sobretudo por países como o Brasil, para que o ambiente dos países que recebem essas estações não venha a ser penalizado, não é? E investe muito nas tecnologias a partir do hidrogênio. A Coreia tem muitas controvérsias. Hoje há uma aproximação de definições entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte na questão da redução de emissão de carbonos. Existem metas que foram definidas a partir do que eles chamam de um sistema de comércio de emissões para setores-chave. Há um plano verde, há um sistema de incentivos de apoio a veículos elétricos e híbridos, e esses processos, com frequência, são relativamente compartilhados entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, por isso eu disse Coreia. E eles criaram um acordo que chamava um acompanhamento, principalmente a Coreia do Norte criou o que eles chamam de Climate Action Tracker, que é um programa para seguir todas as ações que são conduzidas na Coreia. Agora, há uma dificuldade da Coreia do Sul para cumprir esse acordo, por ser realmente um país com tanta produção, com uma construção, uma organização de crescimento econômico, que aconteceu principalmente entre os anos 60 e 80,
o que gerou muito impacto, com uma geração muito elevada de poluentes e de emissão. Há um processo de encontros e de produção de consensos entre as Coreias, a China e o Japão, principalmente a Coreia do Sul, mas entre as Coreias, a Coreia do Norte também participa, e há um plano conjunto que tem caminhado, as discussões têm acontecido, mas, de qualquer forma, o impacto do início desse processo é, assegurou esse engajamento da Coreia. Não é? E outra coisa interessante entender que a Coreia do Sul é, é, abriga o Fundo Verde para o Clima e que contribui para a redução de emissões no conjunto dos países. A gente precisa falar da América Latina. Eu tenho pouco tempo, mas nós vamos falar porque é muito importante. A América Latina, embora seja uma região com cerca de 600, quase 650 milhões de habitantes, majoritariamente urbana, é responsável por 13% das emissões mundiais dos gases de efeito estufa, em geral, e os países estão em regiões muito diferentes. As regiões, nós temos uma diferença de abordagem pelos vários países, regiões diferentes, impactos diferentes, mas principalmente há em comum uma certa falta de organização coletiva política para lidar com os impactos, não é? As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios de toda a região, principalmente porque nós estamos falando de uma das regiões mais vulneráveis às mudanças. A gente pega desde as geleiras, não é? Até a desertificação, a Amazônia, isso implica uma grande complexidade. E outra questão importante, o setor agropecuário representa cerca de 8% em média da região. Grande parte das cidades estão situadas em zonas costeiras. A gente tem quase 70% da América Latina habitando zonas costeiras. Os, há os conceitos, os conceitos de desenvolvimento da América Latina criam grandes dificuldades para que enfrentemos, não é, para que a América Latina enfrente de forma coletiva essas mudanças climáticas, assim como o distanciamento das ciências e ainda um grande controle que as corporações exercem sobre os governos. E temos vários blocos. Nós temos um bloco, que é a ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da América Latina, que é composta por Bolívia, Equador, Cuba, Nicarágua e Venezuela, que trata, inclusive, das dívidas históricas do Norte em relação aos seus problemas, mas que é um bloco que atua em conjunto. Nós temos a Aliança Independente da América Latina e do Caribe, que é composta pelo Chile, Costa Rica, Colômbia, Guatemala, Panamá, Peru e Paraguai, não é? que conduz o que no mundo às vezes é entendido como uma terceira via nesse debate, tentando discutir a questão do desenvolvimento, políticas ambientais e prosperidade. E há uma participação muito desigual do Brasil, que, no entanto, é visto como um país bem-sucedido em políticas ambientais. Isso vai ser discutido depois, não é nesse nosso encontro, mas que há, entre as grandes dificuldades, há uma delas que demanda atuação conjunta, que é a adaptação com as mudanças extremas e ainda um posicionamento internacional sobre as questões de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. A questão das adaptações enfrenta principalmente as dificuldades em relação ao financiamento, não é? A gente sabe que os fundos Europa e Estados Unidos têm prometido financiamento para essas adaptações, até porque muito do que ocorre é consequência do seu próprio desenvolvimento, do próprio desenvolvimento do Norte, né, do que ocorre em termos de capacidade de organização da indústria, do sistema de ensino, da implementação local
das adaptações para que a gente consiga fazer as transições para sociedades mais ecológicas, não é, para reduzir o aquecimento e para cumprir minimamente as metas de redução de aquecimento. Há alguns programas multilaterais que estão disponibilizando recursos, mas eles são insuficientes. Todos os países falam disso, não é? E muitas vezes os financiadores dizem que os países da América Latina e do Caribe precisam cumprir a sua tarefa de casa. É importante dizer que países como o México, que foi líder no combate às mudanças climáticas, retrocedeu e muito, entrou também em um processo, muitas vezes, de negacionismo. São países, no caso do México, é um país que o setor, principalmente os setores privados, interferem muitíssimo para garantir a exploração das commodities. Então, mas finalmente o México acabou por aderir, junto num investimento conjunto com os Estados Unidos, um plano por energias renováveis, é um plano com recursos significativos, cerca de 48 bilhões de dólares, não é? Sendo o país responsável pelas maiores emissões de gás carbono dessa região, inicialmente opôs-se ao Acordo de Paris, mas, de qualquer forma, se propôs agora a aumentar o corte das emissões de gases de efeito estufa para 35% até 2030, tendo por referência o ano de 2005. A Argentina, da mesma forma, tem tido posições ambíguas em relação ao cumprimento de metas, entretanto, tem grupos de cientistas de sociedade civil bastante ativa, o que fez com que realmente o país se comprometesse à redução de suas emissões em 27% até 2030. O Chile já teve um combate mais vigoroso, no entanto, propõe-se a reduzir a intensidade dos gases de efeito estufa no seu produto interno bruto em 2030, só que quer ter por referência 2007, não é? É uma mudança de postura, cria uma nova referência e há principalmente México, Chile e Argentina são países que contestam em muito a questão do financiamento internacional e que também ouvem que precisam fazer o serviço de casa. O Chile é muito mais ativo, investe mais em hidrogênio verde e tem um plano climático nacional que tem esse compromisso de redução das emissões. Agora, há uma campeã do clima que é a Costa Rica. Costa Rica é a campeã do clima, tem um plano, cumpriu e conseguiu antecipar o seu plano nacional de descarbonização, conseguiu criar uma cultura de produção orgânica, de qualidade alimentar, e tem tido uma liderança muito grande na questão da mitigação dos combustíveis fósseis. Entretanto, na última COP, na COP 27, na Conferência das Partes 27, que aconteceu agora no Egito, eu participei, inclusive, de várias reuniões onde a Costa Rica disse, e os seus documentos mostram, que passaria a enfrentar agora o que eles consideram ser muito mais importante, que é justamente a transição, a capacidade dos países de conseguirem produzir adaptação tecnológico, científica, no cotidiano das sociedades para a redução das emissões. E que entendia que, nesse momento, era fundamental discutir as questões amazônicas, por exemplo, e que, por isso, se retirava um pouco dessa liderança em relação às mudanças climáticas. Para encerrar, eu só gostaria de dizer que é importante a gente entender que existem dois tipos de iniciativas nesses planos. Uma são essas iniciativas de adaptação, não é? Que são entendidas como as mudanças concretas para que intencionalmente sejam reduzidas as vulnerabilidades, seja aumentada a capacidade de adaptação das mudanças do clima.
Outras iniciativas são aquelas mudanças feitas é, já principalmente na entrega dos serviços governamentais, as ações públicas, não é? As mudanças nos espaços, nos ambientes construídos e ainda os regulamentos, as novas leis fundamentais que devem ser criadas. Então, a gente tem as ações de adaptação, são as iniciativas concretas, e tem as ações tem as iniciativas concretas e tem as ações que são aquelas que vão garantir a implementação e que são as medidas mais objetivas é, que geram condições, principalmente jurídicas e de políticas públicas para a realização dessas medidas. Outra questão importante para se entender é que a grande parte dos planos, quase que a maioria, até porque assim dizem os acordos firmados, devem ser realizadas por meio de ações nacionais. Entre elas, as contribuições internacionais nacionalmente determinadas. E é assim que vários países, não é? E aí a América Latina tem precedentes bastante importantes. Por quê? Porque é o seguinte, a diferenciação é por meio de um processo que se chama concêntrico. O que é que significa? Tem uma série de 3 vínculos. Esses 3 vínculos são ocupados de várias formas. Primeiro, pelos países com maior desenvolvimento, os desenvolvidos, com metas absolutas em relação aos tratados, e esses que conseguem englobar toda a sua economia. Então, esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo é o do meio, pelas economias emergentes, que têm metas de definição por intensidade, que vão, pode ser por intensidade per capita, pode ser, como é o caso do Chile, que quer fazer de acordo com o seu PIB, podem ser metas relativas, podem ser metas, por exemplo, específicas, redução do desmatamento da Amazônia, não é? Que não alcançam todos os setores, mas que estão caminhando para chegar ao centro. Estão fazendo o seu caminho para que, em algum momento, cheguem ao centro. E depois, um ciclo exterior, que é dos países com menor desenvolvimento, com metas que realmente não chegam ao conjunto dos setores, mas que têm a sua extraordinária relevância, porque são metas a serem cumpridas e que vão reduzir os impactos. Então, cada país deve mover-se em direção ao centro, no seu tempo e de acordo com as suas respectivas capacidades. Então, isso são o que a gente chama de CIND, as contribuições internacionais nacionalmente determinadas.